Ok, sinceramente eu não faço ideia do que tá acontecendo agora porque faz alguns minutos que eu estou recebendo uma ligação muito estranha. E o mais estranho é que, até agora essa pessoa continua ligando sem parar. Eu ignorei a primeira vez porque achei que era trote, spam ou alguma ligação aleatória. Só que depois ligou de novo. E de novo. E agora há pouco acabou de ligar outra vez, então sinceramente eu já comecei a ficar curioso para descobrir quem é. Porque normalmente quando alguém quer falar comigo, manda mensagem, manda áudio ou comenta alguma coisa. Mas essa pessoa simplesmente continua insistindo nessa ligação. E o pior, o número é completamente desconhecido. Eu nunca vi esse número antes. E outra coisa que eu achei estranha é que um número parece meio diferente dos normais. Não sei explicar direito. Parece aqueles números estranhos que aparecem em filmes ou séries de ficção. Então agora eu decidi gravar isso aqui junto com vocês porque vai que seja alguma coisa importante. Ou alguma coisa estranha também, né? Porque sinceramente, depois de tudo que já aconteceu nesse canal eu já não duvido mais de quase nada. E eu vou falar uma coisa. Quanto mais o telefone toca, mais estranho isso tá ficando. Ó. Tá ligando de novo, cara cá. Mano, essa pessoa realmente quer falar comigo. Porque não é possível, mas beleza. Agora eu vou atender. Só que antes eu quero que vocês prestem atenção em tudo. Na voz da pessoa, no jeito que ela fala, e principalmente no que ela quer comigo. Porque sinceramente eu tô sentindo que essa ligação não vai ser uma ligação normal. E eu espero muito que isso aqui não seja algum problema novo chegando no canal, tá bom? Chega de enrolação. Agora eu vou descobrir quem tá tentando entrar em contato comigo. Alô? Quem tá falando? Tá me ouvindo? Porque sinceramente eu já tava começando a achar que isso aqui era trote. Você me liga várias vezes e quando eu atendo fica em silêncio. Cara, isso tá muito estranho mesmo. Eu nunca vi esse número antes. E eu tenho certeza absoluta que esse contato não tá salvo no meu celular. Alô? Tem alguém aí ou não? Porque se isso for alguma brincadeira, já vou avisando que não tá funcionando. Espera. Eu ouvi alguma coisa agora. Tem alguém respirando na ligação. Tá. Agora isso ficou estranho de verdade. Olha. Você praticamente explodiu meu celular de tanto ligar. Primeiro eu ignorei. Depois achei que era spam. Mas agora você continua ligando sem parar. Então obviamente você quer falar comigo. Caraca. Tem um ruído muito estranho nessa ligação. Parece interferência. Tá até falhando às vezes. Isso tá parecendo aquelas ligações misteriosas de filme, tá? Última vez perguntando. Quem é você? Porque sinceramente eu tô começando a ficar desconfiado já. E outra. Como você conseguiu meu número? Porque quase ninguém tem meu contato pessoal. Então claramente você me conhece. Alô? Fala alguma coisa. Porque eu não vou ficar falando sozinho aqui não, pera. A ligação cortou por um segundo agora. Tá me ouvindo ainda? Cara, quanto mais tempo passa, mais estranho isso tá ficando. Eu tô começando a achar que isso aqui realmente é alguma coisa séria. Então fala logo. Quem é você? E o que você quer comigo? Finalmente você atendeu. Peço desculpas pela insistência nas ligações. Mas eu precisava ter certeza de que estava falando diretamente com você, Abnertube. Meu nome é Griampolis. Talvez esse nome não signifique nada para você agora, mas nos próximos dias provavelmente significará muito mais do que imagina. Antes que você faça mais perguntas, eu vou responder a principal delas. Como consegui seu número? A resposta é simples, porque nós monitoramos pessoas importantes. Pessoas que, mesmo sem perceber, acabam se envolvendo em acontecimentos que ultrapassam o normal. E você, Abnertube, já ultrapassou essa linha há bastante tempo. Não. Isso não é trote. Também não é brincadeira. E muito menos algum tipo de golpe. Eu estou entrando em contato oficialmente em nome da Eclipse Esquadrão de Controlo e Ligação Interracial para Proteção, Segurança e Equilíbrio.
Talvez você nunca tenha ouvido esse nome antes. Isso é normal. A existência da Eclipse não é conhecida pelo público comum. Nossa organização atua nas sombras há muitos anos, protegendo cidades, impedindo conflitos entre raças, combatendo ameaças dimensionais, monitorando usuários de elementos proibidos e evitando que o planeta entre em colapso novamente. Você parece confuso. E sinceramente, eu esperava isso. Porque poucas pessoas conseguem imaginar o tamanho real do mundo onde vivem. A maioria acredita que tudo se resume ao que consegue ver. Mas existem guerras ocultas acontecendo. Organizações perigosas surgindo. Seres capazes de destruir continentes. E forças que não deveriam existir. Nós observamos você há algum tempo, Abnertube. Observamos os acontecimentos envolvendo a API. Os incidentes relacionados ao Necros. As manifestações envolvendo entidades instáveis. As falhas recentes em sistemas digitais. E principalmente, o impacto que tudo isso começou a causar ao seu redor. Você talvez ainda não perceba, mas seu nome já começou a circular entre os setores importantes da Eclipse. E antes que pergunte, não, você não está sendo preso. Também não estamos aqui para ameaçar você. Na verdade, eu estou ligando porque a organização tomou uma decisão. Uma decisão rara. Você foi selecionado para participar temporariamente da Eclipse. Sim. Eu sei que isso parece absurdo. Normalmente essa oportunidade não é oferecida a alguém de fora. Principalmente alguém sem treinamento oficial. Mas alguns membros acreditam que você possui algo importante. Não apenas habilidade, mas influência, capacidade de adaptação e uma conexão em comum com eventos que não deveriam acontecer naturalmente. Nos próximos dias, você receberá um uniforme oficial da organização. Ele chegará diretamente até você. E junto dele virão instruções específicas. Mas antes disso, eu preciso ouvir sua resposta diretamente. A Eclipse deseja saber: você aceita participar da organização como membro temporário? Pense com cuidado antes de responder. Porque depois que alguém entra em contato com a Eclipse, sua visão sobre o mundo nunca mais volta a ser a mesma. Tá. Eu sinceramente não sei nem o que falar agora. Porque eu atendi essa ligação pensando que podia ser trote, spam, ou alguma coisa aleatória. E agora eu descubro que existe literalmente uma organização secreta monitorando o planeta inteiro. Caraca! Isso tá ficando muito maior do que eu imaginava. E eu vou ser sincero. Uma parte de mim ainda acha tudo isso meio absurdo porque do nada aparece um cara chamado Greenpolis me falando sobre ameaças dimensionais, raças diferentes, organizações secretas, e pessoas capazes de destruir continentes. Parece até roteiro de filme. Só que ao mesmo tempo, você tá falando tudo isso sério demais pra parecer brincadeira. E outra. Você falou coisas que realmente aconteceram. Coisas da API. Coisas envolvendo negros. As falhas. Os acontecimentos estranhos. Então sinceramente, eu tô começando a acreditar que isso tudo é real mesmo, tá? Eu vou admitir uma coisa. Depois de tudo que já aconteceu comigo nesse canal, acho que eu já cheguei no ponto onde quase nada mais me surpreende completamente. Porque toda vez que eu penso, agora acabou, alguma coisa ainda maior aparece. Então, sim. Eu aceito participar da Eclipse como membro temporário. Caraca! Eu realmente falei isso. Só que antes eu quero entender melhor uma coisa. O que exatamente vocês enfrentam? Porque você falou ameaças dimensionais, guerras ocultas, seres perigosos, mas isso significa o que exatamente? Vocês lutam contra monstros? Criaturas? Pessoas? Entidades? Porque sinceramente, quanto mais você fala, mais parece que o mundo inteiro tá escondendo alguma coisa da humanidade. E outra coisa. Você falou que eu vou receber um uniforme oficial. Então isso significa que vocês realmente querem que eu participe das missões.
Porque eu sinceramente não faço ideia do que eu tô me metendo agora, mas uma coisa eu admito. Eu tô curioso. Muito curioso. Porque se existe realmente uma organização desse tamanho, e se tudo isso é verdade, então talvez o mundo seja muito mais perigoso do que eu imaginava. Nós enfrentamos qualquer coisa que ameace o equilíbrio do nosso mundo. Humanos corrompidos. Demônios. Anjos caídos. Criaturas dimensionais. Usuários de elementos proibidos. E organizações que desejam destruir a ordem entre as raças. Mas existe uma ameaça específica que se tornou uma das maiores preocupações atuais da Eclipse. Black Polish. O poder dele é diferente dos outros. Ele não apenas destrói. Ele corrompe. O elemento conhecido como vazio sombrio consegue infectar indivíduos lentamente. E quando isso acontece, a pessoa começa a mudar. Primeiro os pensamentos. Depois o comportamento. Depois a própria essência. Muitos começam acreditando que estão fazendo a coisa certa. Acham que estão salvando o mundo. Acham que encontraram a verdade absoluta. Mas no final, acabam se tornando apenas versões corrompidas de si mesmos. E por causa disso, na maioria das vezes nossos agentes são obrigados a enfrentar pessoas inocentes que foram consumidas pelo vazio sombrio. Demônios corrompidos. Anjos corrompidos. Anjos caídos corrompidos. Até humanos comuns acabam sendo afetados. E infelizmente, nem sempre conseguimos salvá-los. Na maioria das missões, essas pessoas acabam morrendo. Porque até hoje a Eclipse ainda não encontrou uma solução definitiva para reverter completamente a corrupção causada pelo Black Polish. É exatamente por isso que o Projeto Supremo existe. Estamos constantemente procurando respostas. Novas possibilidades. Novos caminhos. Porque se essa corrupção continuar evoluindo, uma nova guerra pode começar. E dessa vez talvez o planeta não sobreviva. Mas existe algo curioso em você, Abnertube. Algo que alguns membros da organização começaram a observar com atenção. Você consegue permanecer mentalmente estável mesmo depois de enfrentar situações que destruiriam emocionalmente muitas pessoas. Você se adapta rápido. Continua seguindo em frente. E principalmente, você ainda consegue influenciar pessoas ao seu redor sem espalhar medo. Talvez isso não signifique nada. Ou talvez você possa acabar se tornando parte da solução que procuramos há anos. Mas infelizmente eu já falei mais do que deveria. Existem informações que nem mesmo eu tenho autorização completa para revelar por ligação. Então precisarei encerrar nosso contato por enquanto. Nos próximos dias o uniforme oficial da Eclipse chegará até você junto com novas instruções. E quando isso acontecer, sua verdadeira entrada nesse mundo começará. Até breve, Abnertube. E lembre-se de uma coisa. Enquanto o equilíbrio existir, a Terra permanecerá unida. Alguns momentos depois. Tá. Eu acho que esse foi oficialmente um dos momentos mais estranhos que já aconteceram nesse canal. Porque sinceramente, eu ainda tô tentando processar tudo que eu acabei de ouvir agora. Do nada eu recebo uma ligação misteriosa. Aí descubro que existe literalmente uma organização secreta chamada Eclipse. E não só isso. Segundo Greenpeace, essa organização existe há anos protegendo o planeta inteiro de ameaças que a humanidade nem sabe que existem. Caraca! Quanto mais eu penso nisso, mais absurdo tudo parece. Mas ao mesmo tempo, ele falou coisas muito específicas. Coisas que realmente aconteceram. Os problemas envolvendo a API. Os negros. As falhas. Os acontecimentos estranhos. Então sinceramente, eu não acho mais que isso seja brincadeira. E a parte que mais me deixou preocupado foi quando ele começou a falar sobre o Black Police. Porque pelo que eu entendi, esse cara não simplesmente destrói pessoas. Ele corrompe elas. E isso é muito pior. Porque significa que alguém pode começar normal e aos poucos ir mudando sem perceber. Até virar outra pessoa completamente. E o pior de tudo,
Segundo Greenpolis, muitas dessas pessoas acabam morrendo porque a Eclipse ainda não encontrou uma cura. Cara, isso aqui já tá começando a ficar pesado demais. Porque isso significa que eles enfrentam literalmente pessoas inocentes corrompidas. Demônios. Anjos. Anjos caídos. Humanos. Tudo misturado. E outra coisa que me deixou muito desconfortável foi ele falando que a organização já estava me observando há um tempo. Sinceramente, isso dá um pouco de medo porque imagina descobrir do nada que existe uma organização monitorando tudo que acontece ao seu redor. Mas eu vou admitir uma coisa. Eu também fiquei curioso. Muito curioso. Porque agora eu quero entender quem realmente é o Greenpolis. Quem criou a Eclipse? Quem é o Black Polis? E principalmente, o que exatamente está acontecendo no mundo que eu ainda não sei. Porque claramente existe muita coisa escondida. E outra coisa importante. Ele falou que nos próximos dias eu vou receber um uniforme oficial da Eclipse. Então aparentemente, isso tudo realmente vai acontecer. Não foi só uma conversa aleatória. Eu oficialmente aceitei entrar como membro temporário da organização. Caraca, sinceramente eu não faço ideia do que vai acontecer daqui pra frente. Porque quanto mais coisas aparecem, mais parece que o universo inteiro tá ficando maior e mais perigoso. Então agora eu quero muito saber a opinião de vocês. Vocês acham que eu fiz certo em aceitar entrar na Eclipse? Vocês acham que dá pra confiar no Greenpolis? E principalmente, o que vocês acham que vai acontecer quando esse uniforme chegar? Porque sinceramente, eu tô com a sensação de que essa ligação foi só o começo de alguma coisa muito maior. Então comentem todas as teorias de vocês. Porque eu tenho certeza absoluta que esse assunto ainda vai render muito aqui no canal. E sinceramente, depois dessa ligação, eu tô começando a perceber que talvez o mundo seja muito mais sombrio do que eu imaginava. Mas beleza. Esse foi o vídeo de hoje. Se cuidem. E até o próximo vídeo.